Bom, chegando na etapa de análise do nosso projeto, não só análise de erros e de avisos, mas principalmente sobre a análise do comportamento da nossa estrutura, nada melhor do que começarmos por uma das melhores ferramentas que a gente pode encontrar dentro do TQS, que é a ferramenta de grelha não linear. E aqui nessa aula, quero que você entenda, quero apresentar para você de forma que você entenda o que é uma grelha não linear, o que nós fazemos dentro dessa ferramenta, como que ela pode nos ajudar e até mesmo trazer melhores resultados para o nosso próprio projeto. Não só em relação ao melhor resultado, mas também um resultado mais assertivo, mais otimizado. Tá? E você vai ver que essa ferramenta específica do TQS nos ajuda muito a ter um entendimento melhor sobre os resultados do nosso projeto, do comportamento da nossa estrutura e até mesmo otimizar em relação a deslocamentos das nossas vigas e também das nossas lajes aqui do nosso projeto. Você vai ver que alguns erros que apareceram lá para a gente após o processamento global da nossa estrutura pode ser analisado, até mesmo corrigido, utilizando essa ferramenta de grelha não linear. Tá? E é por isso que nós vamos começar a dar esse pontapé inicial na etapa de análise do nosso projeto, falando especificamente da grelha não linear do TQS, tá? E eu poderia vir aqui te dar alguma aula, sobre o grelha não linear, sobre não linearidade física ou geométrica, a diferença entre os dois, indicar alguns livros, de concreto armado que aborda esse assunto aí, talvez de forma bem didática. Eu prefiro abordar dentro do próprio TQS como que essa ferramenta pode ser aplicada, a diferença, como eu disse, de não linearidade física e geométrica, quando aplicar a não linearidade no seu projeto, utilizando esse recurso que o TQS nos fornece. E para exemplificar, para te explicar isso de forma mais didática possível, eu vou primeiro não apresentar o software, não o nosso projeto, mas uma grande ferramenta que a própria TQS disponibiliza para a gente, que é o TQS Docs. Já apresentei para você em outro momento aqui do nosso curso, mas agora falando de grelha não linear, vou apresentar aqui compartilhando a minha tela com você. Acredito que você já consiga visualizar, A minha imagem está tampando um pouquinho, vou tentar mudar ela de lado, aqui agora com você em tempo real, tá? E aí fica melhor. Primeira coisa, aqui nesse material, você pode encontrar tudo o que você precisa sobre esse assunto, sobre grelha não linear. Basicamente, nesse artigo da própria TQS, ele aborda aqui 9 tópicos. Primeiro, o que é a não linearidade, se é importante ou não considerar isso no seu projeto, para que serve a grelha não linear física, se é difícil utilizar, como o procedimento de utilizar de forma assertiva e correta, posso confiar no grelha não linear física. É como se esse material não precisasse nem gravar essa aula, só com esse material, de tão bom e tão didático que ele é, tá? Mas eu vou te mostrar aqui o passo a passo, algumas coisas mais teóricas, eu vou explicar aqui para você. Aqui a vantagem que tem também exemplos de imagens, que vai facilitar o seu entendimento também, e depois nós vamos aplicar isso no nosso projeto, tá? Lá dentro do próprio TQS. Mas, primeiramente, o que é a grelha não linear, ou então não linearidade física ou geométrica? Primeiro falando de não linearidade física, que está relacionado a uma certa proporcionalidade que pode acontecer em relação às cargas aplicadas no nosso projeto, cargas e deslocamentos. Quando a gente fala de uma linearidade física, por exemplo, a gente está indicando que se existir, por exemplo, uma carga de 100 kg força por metro, uma carga linear em uma viga, por exemplo, eu teria, hipoteticamente, um deslocamento de 1 centímetro. Se eu dobrasse essa carga, fosse para 200 kg força por metro, significaria que meu deslocamento seria proporcional, de 2 centímetros no caso. Então, assim seria essa linearidade física. No caso da não linearidade, significa que, à medida que eu aplico os meus esforços, não necessariamente eu vou ter um deslocamento proporcional àquele esforço que foi aplicado na minha estrutura. Ou seja, se antes eu tinha um esforço, uma carga de 100 kg força por metro, e eu tive ali um deslocamento de 1 centímetro, não necessariamente aplicando uma carga de 200 kg força por metro, eu teria 2 centímetros. Então é isso que a não linearidade implica no nosso projeto. E é o que normalmente acontece numa edificação comum, de uma residência, por exemplo. E cada vez mais nós temos arquiteturas mais arrojadas. Nós não temos o mesmo comprimento de vãos, em uma viga contínua, de 2 vãos, por exemplo, com 3 apoios. Aqui eu tenho 3 metros, aqui eu vou ter 3 metros. Com as arquiteturas cada vez mais arrojadas, a concepção do nosso projeto ela é variável. Então a distribuição de cargas também é variável. E, consequentemente, eu não vou ter aí numa situação como essa, uma situação comum de projeto, essa linearidade.
Então, o TQS com essa ferramenta nos ajuda a identificar, né, o mais próximo do real possível quais são os esforços que existem na nossa estrutura e quais são os deslocamentos que isso pode afetar no nosso projeto. Então, basicamente, tá? Essa é a diferença de um esforço linear e de um esforço não linear. E a grelha TQS nos ajuda a identificar isso com mais precisão, tá? Em relação aos nossos esforços e os possíveis deslocamentos que vão existir. Não possíveis, né? Sempre vai existir. Toda estrutura de concreto armado, ela é deslocável, ela sempre vai deslocar. Se ela não está deslocando, significa que ela não está trabalhando. Um outro aspecto, né, ou talvez um outro tópico que você já deve ter escutado falar algumas vezes, é sobre a não linearidade geométrica, né, que como o próprio artigo mostra aqui pra gente, ocorre devido à consideração de esforços adicionais que aparecem na estrutura, né, na estrutura deslocada. Por exemplo, esforço de segunda ordem. Um exemplo, o próprio esforço P-delta, né, o efeito P-delta que a gente considera. Nós temos uma carga P, né, essa carga P pode levar a um deslocamento horizontal da nossa estrutura, tá bom? Então, e claro, lembrando lá de coeficiente gama Z, do próprio efeito P-delta, né, que é a nossa estrutura classificada como nó fixo, então tem uma estrutura mais rígida. Nesse caso, os efeitos de segunda ordem podem ser desconsiderados, né, são esforços pequenos, enfim. Toda essa teoria relacionada a uma não linearidade geométrica, né, que está mais relacionada a deslocamentos horizontais da nossa estrutura, nós vamos abordar isso com mais profundidade quando a gente chegar na nossa etapa, na nossa aula sobre estabilidade global da nossa edificação. Inclusive, um dos erros que apareceram aqui no nosso projeto foi justamente um deslocamento excessivo. Mas será que realmente isso está coerente? Uma edificação pequena, né? Uma edificação de pequeno porte, altura pequena, como o nosso, uma edificação térrea. Então, será que isso é realmente plausível? Por que está acontecendo no nosso projeto? Nós vamos abordar isso com mais profundidade, como eu disse, numa aula específica sobre estabilidade global, tá? Mais aqui, profundo para você, né? Sobre análise linear e análise não linear. Aqui, nesse próprio material, tem uma figura que exemplifica isso, o que eu acabei de dizer. Essa proporcionalidade, né, linear de carregamento e deslocamento. O que acontece nessa análise linear? Eu tenho um carregamento P e vai gerar para mim um deslocamento resultante D. Simplesmente isso. Uma carga de 100 kg força por metro, ou uma carga pontual que seja, né, de 100 kg, ou 100 kN que seja, gera para mim um deslocamento de 1 centímetro. Se eu tiver uma aplicação de um carregamento N, 2 vezes a mais, 3 vezes a mais, o deslocamento resultante vai ser proporcional a esse carregamento. Isso é uma análise linear. Seria muito fácil, né, se em todas as estruturas tivesse esse tipo de comportamento. Só que no caso de concreto armado, né, de acordo com a sua propriedade, variação de FCK, a própria inércia, né, variação de inércia dos elementos estruturais do nosso projeto, tudo isso implica nessa não linearidade, que é o que acontece na situação real de projeto, né? Então, o que eu tenho no caso da análise não linear, um carregamento P, que gera para mim um deslocamento resultante D. Nessa análise não linear, quando eu mudo esse carregamento para 2, 3 vezes mais, o meu deslocamento resultante não vai ser mais proporcional. Ele pode ser maior ou menor, depende até mesmo da minha concepção, deve secar do meu concreto, do tipo de ligação que eu estou utilizando nesse meu dimensionamento, enfim, de N fatores que podem influenciar, né, em variações do meu deslocamento. Então é por isso que a gente precisa considerar sempre análise não linear nas verificações aí de lajes e vigas, tá? É o mais recomendado. Em algum tipo de elemento estrutural, por exemplo, escada, talvez seja mais interessante a análise linear, mas no caso de vigas e lajes, o mais interessante a gente fazer a adoção desse tipo de análise no nosso projeto, tá? E essa ferramenta, como eu já disse, ela é excepcional para esse tipo de análise. É importante considerar a não linearidade, que eu já falei com você, né? Concreto armado é um material heterogêneo e não linear. Então, de acordo com as propriedades desse material que a gente está utilizando no nosso projeto, nós precisamos ter esse tipo de consideração não linear no nosso dimensionamento, nas nossas verificações, melhor dizendo. A cada dia os projetos estão cada vez mais complexos e as estruturas mais esbeltas. Com o aparecimento de computadores cada vez mais velozes e programas cada vez mais completos, com o próprio TQS, o cálculo não linear será muito comum nos projetos de agora em diante. Então é como se o TQS tivesse um passo à frente de alguns softwares no mercado, né? E como eu já disse, essa ferramenta específica é algo que a gente deve utilizar e utilizar de todo o poder
que essa ferramenta traz para a gente, né? E tá bem fácil, bem simples de utilizar isso bem no TQS, tá bom? Para que serve a grelha não linear física? Primeiro, olha só o que ele coloca aqui para a gente, né? Eu achei interessante aqui essa analogia, porque é uma das maiores dificuldades que eu já tive, né? Na sala de aula, quando explico ali para alunos do 8º, 9º, 10º período, o comportamento de uma viga, o que é uma flecha. Já tive perguntas em sala de aula sobre o que é uma flecha. Aí o pessoal brincava, né, que era a flecha do índio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sei que é uma dúvida muito comum de quem está começando a fazer um projeto estrutural. E aqui, ó, essa pergunta, olha o que diz aqui pra gente. Algum dia você já se questionou se a flecha calculada para uma determinada laje estava correta? Acredito que você que está assistindo aqui agora já teve essa dúvida. Já pesquisou como que é calculado a flecha no TQS, no EBERIC, no CPCAD, posso confiar? Ali ele calculou para mim uma flecha, identificou uma flecha de 3 centímetros. Será que é isso mesmo? Se eu calcular uma contraflecha que vai resolver o problema, ou se eu calcular de forma manual essa viga ou essa laje, vai gerar essa mesma flecha, esse mesmo deslocamento? Se sua resposta for sim, provavelmente o grelha não linear será muito útil para você. Neste programa, as flechas das lajes em serviço serão calculadas com muito mais exatidão, pois será considerada a não linearidade do concreto armado, devido à fissuração do concreto. Vale lembrar que flechas excessivas podem viabilizar totalmente um projeto. E a gente passa por isso em todo projeto que a gente vai fazer. Um dos maiores problemas, né, que a gente tem no dimensionamento é justamente deslocamento excessivo, né? Flecha excessiva, seja de vigas ou de lajes. E aqui com essa ferramenta a gente tem uma precisão muito grande, né, para fazer esse tipo de estudo, esse tipo de análise, tá bom? Uma observação. Só um detalhe aqui que é importante, tá? O grelha não linear não é a ferramenta de dimensionamento, ou seja, os esforços não são considerados no dimensionamento. Nós vamos analisar simplesmente deslocamento da nossa estrutura. Nós vamos ter os esforços, né? Através desses esforços, a gente verifica esse deslocamento. É para isso que serve o grelha não linear. E através dele, você não precisará mais adivinhar onde e quanto deve ser a redução de inércia nas barras de uma grelha. O que acontece? Eu vi ali que eu tenho um esforço muito pequeno numa viga, que de repente a seção que eu pré-dimensionei, de 40 centímetros de altura, pode ser mais do que o suficiente. Então poderia estar reduzindo a altura daquela viga e aumentar outra onde eu tenho um deslocamento excessivo. Então com essa ferramenta é muito fácil visualizar isso. E é um dos grandes benefícios que esse tipo de análise traz para a gente, tá? E aqui para baixo, não vou passar tudo assim detalhadamente, até mesmo para essa aula não ficar massiva para você, tá? Se é difícil utilizar o grelha não linear, então aqui ele mostra para a gente os critérios que devem ser configurados. Basicamente nós temos 3 tipos de processos aqui para fazer a configuração, né, ou a aplicação da grelha não linear no nosso projeto. Primeiro, configuração de critérios, nós vamos fazer isso aqui ainda nessa aula. O processamento da nossa grelha não linear e a visualização de resultados, tá? Eu vou explicar para você um pouquinho mais adiante, né, porque que nessa aula nós ainda não vamos fazer a visualização de resultados. Basicamente, que o processo é muito demorado. Já fiz aqui esse procedimento em uma aula teste, em um arquivo teste, e no meu caso, no meu computador, para esse projeto demorou mais de 1 hora. Então não vou processar a estrutura, esperar 1 hora e depois voltar para a gravação. Eu vou deixar isso para uma próxima aula, tá? Tem mesmo para ficar mais fluido aqui para a gente. Mas basicamente a aplicação segue esse passo a passo. Eu configuro o critério de grelha não linear no TQS, eu faço o processamento dessa grelha não linear, o processo é demorado, e depois eu faço a visualização de esforços. Esse processamento, ele não é o processamento global da nossa estrutura. Lembre disso. Lá nós calculamos todo o nosso projeto, né? Encontramos ali o detalhamento das vigas, lajes, pilares, fundações, tem mesmo de escada e de outros elementos de concreto armado. Aqui na grelha não linear, eu quero simplesmente os esforços da minha grelha no pavimento específico. Não necessariamente eu preciso configurar ou até mesmo visualizar a grelha não linear de todos os meus pavimentos. Eu vou fazer isso em situações mais críticas, em situações que eu julgo mais necessidade. Por exemplo, pavimento onde tem laje. Ali no baldrame, eu não vou ter problemas ali de deslocamento, né? Em alguma situação ou outra você pode até ter, mas um projeto como esse não vai acontecer. Eu já espero que isso não aconteça, né? Através de experiência, de outros projetos que eu já fiz com esse mesmo padrão. Então já sei o que esperar. Agora, quando eu tenho um pavimento com lajes,
né, com vigamento, com comprimentos diferentes, é sempre importante que a gente faça esse processo, tá, de verificação de grelha não linear, tá bom? Em outro material, também aqui do TQS Docs, só um adendo aqui para você, tá? Esse arquivo aqui eu consigo gerar ele em PDF. Então você pode pesquisar isso aí no Google, né, no próprio TQS Docs, já te mostrei o caminho anteriormente. Ou então, se você preferir, pode ir aqui embaixo desse vídeo, né, em algum lugar aqui dessa tela, vai ter um link para você clicar e baixar esse material. Eu vou gerar aqui o PDF e disponibilizar para você, para ficar mais fácil, né, você não precisar sair aqui da nossa plataforma, da nossa área de membros para buscar essa informação. É possível gerar o PDF tranquilamente, tá bom? Em um outro material, aqui nós temos um outro passo a passo, né, que aqui já fala um pouco mais sobre a aplicação da grelha não linear dentro do próprio TQS, tá? Todo passo a passo, o que eu devo considerar, o que eu devo configurar ali no grelha não linear, enfim, alguns tipos de fatores que influenciam nos resultados, e aqui ele dá todo esse passo a passo pra gente, tá bom? Edição de critérios, como eu falei, primeiro a gente configura os critérios, depois o processamento da nossa grelha, até então fazer a visualização da grelha não linear do nosso projeto, tá bom? Que é o processamento, depois a visualização. Aqui ele dá algumas informações também, tá? Sobre a diferença de uma análise linear e não linear. Aqui também tem, deixa eu olhar aqui um detalhe importante, né? Cadê aqui? Achei. Aqui em processamento de grelha não linear, tá aqui, ó. É aconselhável efetuar o cálculo não linear localmente apenas nos pavimentos em que se deseja fazer uma análise de serviço mais precisa. Como eu disse, não é obrigatório que você faça esse tipo de cálculo não linear em todos os pavimentos do seu projeto, tá? É recomendado para você fazer uma verificação em cada um deles, mas não é obrigatório. Então, é mais interessante você fazer somente naqueles pavimentos onde você vê a necessidade realmente de fazer essa verificação, né, esse cálculo não linear. Como eu disse, naqueles pavimentos onde tem lajes e vigas, é sempre interessante, sempre importante que você faça esse tipo de análise, tá? Aqui mesmo nesse próprio material, tá, tem outras informações, não dá para vir aqui e ficar procurando todas elas, né? Eu considero que tudo que está aqui é muito importante, mas uma outra coisinha aqui chama mais a nossa atenção, que é em relação à sua aplicabilidade, tá? Ok? Então aproveita esse material, esse também aqui, eu consigo gerar ele em PDF e vai ficar disponível para você em algum lugar aqui dessa nossa tela, né? Dessa nossa área de membros. Só você clicar, baixar e ter aí no seu computador, tá bom? Para a gente aplicar isso e ficar mais didático, né? Nós vamos aplicar isso aqui de forma mais mão na massa no próprio TQS, tá? Esse é o nosso projeto. Nós paramos aqui na aula 41, grelha não linear. Inclusive, esse arquivo aqui está aqui debaixo do vídeo. Se você perdeu alguma aula, né, ou deu algum problema no seu projeto, você pode abrir esse arquivo, descompactar ele direitinho e abrir e continuar seu projeto a partir daqui sem qualquer problema, tá? O edifício que eu estou trabalhando é a edificação residencial unifamiliar. Então você vai selecionar aí o edifício que você está trabalhando no seu computador e nós vamos vir aqui em pavimentos. Inicialmente, nós não vamos processar a grelha não linear, tá? Nós vamos primeiro, como eu já disse, configurar os critérios, depois aí sim a gente processa e depois a gente faz análise visual, né? A gente vai visualizar a nossa grelha não linear. Então, inicialmente, para configurar os critérios, eu vou vir aqui no projeto, clico em pavimentos, posso expandir a minha árvore, né? Em pavimentos. Aqui em cima, verifique que está selecionado TQS Formas, vou clicar em critérios e agora em projeto. Abriu a janelinha aqui para mim, comum a todos os pavimentos, clique em OK. Abriu na outra janela, na outra tela, trago para cá. Aqui em cima, né, tá os critérios selecionados as formas do meu pavimento. Eu não quero as formas, eu quero a grelha não linear. Então eu vou fechar, surgiu a janelinha aqui para salvar, só clicar em não. Se o senhor já tivesse aqui sem qualquer tipo de critério, né, selecionado, forma, laje, ok. Só clicar aqui no mais, vou vir aqui em grelha, tá? Lajes planas, lajes nervuradas, no nosso caso aqui, grelha não linear, tá bom? Abre aqui pra gente, vou clicar aqui em materiais, ok? Resistência característica à compressão, FCK de 25 MPa. Resistência média à tração. O que pode ser que já esteja selecionado aí no seu computador, no seu TQS, seja como o meu. Definir valor. O
Meu caso aqui, um valor definido de 3 megapascal. Esse valor de FCTM, que é a resistência, característica, né? Não a resistência característica, a resistência à tração do concreto, a resistência média à tração do concreto, de 3 megapascal, ele é calculado em função do FCK. Ou seja, eu não preciso vir aqui calcular manualmente, ou então atribuir um valor padrão para a resistência média à tração do meu concreto. Eu posso permitir que o TQS calcule isso automaticamente, é até preferível, tá? Se você quiser saber como que esse cálculo é feito, você pode vir aqui na NBR 6118 de 2014, tá? Nós temos aqui a resistência à tração do concreto, FCTM, 0,3 vezes FCK elevado a 2/3 para concreto de classe AT-C50. Então você poderia vir aqui substituir FCK, né, e achar a sua resistência à tração. Não tem necessidade de você fazer isso, né? Permita que o TQS faça esse cálculo automático e aí também não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então aqui eu vou deixar selecionado cálculo automático para resistência média à tração. Aqui embaixo eu vou vir em fluência, que é justamente para permitir que o TQS verifique na nossa grelha não linear tanto a fissuração, a presença da armadura para verificação dos deslocamentos e também a fluência, né, que a gente leva em consideração a nossa flecha diferida no tempo. Qual que será o deslocamento da nossa estrutura ao longo do tempo ali de vida útil da nossa estrutura. Então, a verificação da fluência é essencial quando a gente vai fazer essa verificação de grelha não linear, tá bom? Aqui em considerar a fluência, no meu caso aqui, não sei se no seu também está configurado dessa forma, majoração pelos coeficientes alfa é o que está selecionado. Eu vou selecionar correção pelos coeficientes de fluência. Aqui embaixo, você pode observar que aqui no coeficiente de fluência eu não consigo alterar, porque o coeficiente que eu estou considerando nesse momento é a majoração pelos coeficientes alfa. Então vou habilitar a última opção, correção pelos coeficientes de fluência. Então faça a mesma coisa aí no seu computador, tá bom? Em coeficientes de fluência, nós temos aqui dois coeficientes para configurar. Um coeficiente de fluência para cargas permanentes imediatas e um coeficiente de fluência para as demais cargas permanentes, tá? No total aqui nós temos 1.5 mais 1.3, ou seja, o TQS está considerando o coeficiente de fluência igual a 2.8. Agora, será que é assim mesmo? Será que é isso mesmo que a gente deve considerar? O que a norma diz para a gente? Eu vou abrir aqui a norma novamente, tá? Aqui nós temos na página 27 uma tabela, a tabela 8.2, onde a gente encontra valores característicos para o nosso coeficiente de fluência, que leva em consideração a umidade média do ambiente, né? Leva em consideração a espessura fictícia e o concreto, a resistência à compressão do concreto que eu estou utilizando. E também aqui, né, a quantidade de dias ali do nosso concreto, no caso 30 dias para retirada de escoramento e etc, que é o que a gente considera o tempo aí de cura do nosso concreto, né? Normalmente é o que a gente considera, 28, 30 dias. Nessa tabela, a gente considera aí, normalmente, na edificação de concreto armado, para o ar livre, uma umidade variando 70% a 75%. Aqui a espessura fictícia de 20 a 60 centímetros. E a resistência do concreto de 20 a 45, no nosso caso 25. E aqui em dias, 30 dias, eu consideraria aqui um valor de 2.2. Agora o que ele fala aqui para a gente, logo no capítulo, né, no item 8.2.11, sobre fluência e retração, fala o seguinte, ó, deformações específicas devidas à fluência e à retração mais precisas podem ser calculadas segundo indicação do anexo A. Então passei aqui de forma superficial para você mesmo, por quê? Eu prefiro fazer essa consideração do coeficiente de fluência de forma mais precisa. Então vou lá no anexo A. No anexo A, lá na página 212, na tabela A.1, valores numéricos usuais para determinação da fluência e da retração, tá bom? Temos aqui a fluência, né, essas três colunas aqui, de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 15, considerando o abatimento de acordo com a ABNT NBR NM67. Isso aqui é dado em centímetros, tá? Esse nosso abatimento, que no caso é o slump do nosso concreto. O tipo de ambiente, ao ar livre em geral, como eu disse, entre 70% e 75%, lá na outra tabela está 75%, aqui é o ar livre em geral, que é o que nós vamos considerar para a nossa edificação, que ela está realmente em ar livre, né? O valor da umidade, considerando 70%. No caso do abatimento,
do nosso concreto, o slump do nosso concreto, nós podemos considerar de 0 a 4, 5 a 9 e de 10 a 15, dependendo do tipo de elemento estrutural de concreto armado e também do processo de produção do nosso concreto. Se vai ser rodado na betoneira, se é um concreto usinado, ali no próprio caminhão, né? Na betoneira ali do próprio caminhão, enfim, que ali vai fazer todo o movimento que você já conhece, né? Para ter ali realmente o concreto com a resistência que chega para a gente lá da indústria, né, que produz esse próprio concreto, tá bom? Como que vou trazer isso aqui para você? Você pode pesquisar isso em qualquer material, né, que você pode encontrar de concreto armado, de material de construção. Peguei aqui um material, né, você encontra esse aqui no site da Celere, é uma empresa específica em materiais de construção ou de construção civil, que seja, onde a gente considera aqui um valor de abatimento, variando segundo a aplicação do concreto. Esses mesmos valores aqui você vai encontrar em outras bibliografias, tá? Em outros sites, de outras empresas de construção, enfim, basicamente o mesmo. Então, preciso aqui vir com vários procedimentos ou vários autores diferentes. O resultado no final vai ser o mesmo, né? As considerações são as mesmas. Então, para volumes grandes e com pouca armadura, como é o caso de sapatas, blocos de fundação, por exemplo, o slump mínimo é de 4 centímetros. Para vigas, pilares e lajes com lançamento de concreto manual ou por caçambas, o slump mínimo varia entre 6 e 8 centímetros. Já para concretos bombeados, pela mobilidade exigida, os limites inferiores sobem para a faixa de 8 a 12 centímetros, no caso um concreto bombeado. Para laje, sempre recomendado que o concreto seja bombeado. Deve sempre ser dessa forma. A gente sabe que tem gente aí que coloca assim, bate laje, né, na enxada, vigas no balde. Então, a gente considerando aqui o procedimento mais correto, eu vou considerar aqui para o nosso caso, concreto bombeado, tá bom? Com o slump variando aí de 8 a 12 centímetros. Nesse caso aqui, de acordo com a nossa tabela, da NBR 1118-2014, de 10 a 15, tá? Pega aqui de 8 a 12, vou considerar aqui de 12 no caso, vou pegar aqui o ar livre em geral, 2.5 vai ser o nosso slump, tá? Se você considerar que o concreto da sua obra vai ser na betoneira, que está ali no cantinho da obra, então o mais correto é você pegar aqui o slump de 5 a 9, tá? No caso, o valor igual a 2, ok? No nosso caso, como eu te falei, melhor hipótese, melhor situação, vou considerar que o slump de 8 a 12, no caso 12 centímetros, pegando aqui um slump, né, a fluência, coeficiente de fluência igual a 2.5, tá bom? Entendido isso, vou aqui para o TQS e vou adotar esse valor. Como lá deu 2.5, vou chegar aqui para 1.3 e aqui para as demais cargas vou adotar 1.2. No total aqui nós temos 2.5, ok? Feito isso aqui, eu já poderia vir processar a grelha não linear, tá? Mas aproveitando já que eu já estou nos critérios, vou pegar alguns critérios aqui de laje, vigas e pilares especificamente, e assim a gente já tem mais propriedades mesmo para verificar as armaduras das lajes e das vigas do nosso projeto, antes de verificar a não linearidade, né? Através da nossa grelha não linear do TQS. Vou fechar aqui, pode fechar, vai perguntar se você quer salvar, vou clicar em sim, obviamente para não perder a configuração, cliquei aqui em mais, agora eu vou vir aqui em laje, tá? Deixa ele pensar um pouquinho, pronto, já abriu para mim, aqui em laje, vou vir aqui em materiais, em tabela de bitolas, somente para definir aqui no TQS as bitolas que eu quero permitir que ele faça o dimensionamento para mim. Cliquei, aqui eu não quero bitolas de 4.2, então vou remover para as minhas lajes. Não quero bitola de 25, não quero bitola de 20, nem de 16, tá bom? Esse caso aqui, né, esse não querer, vai muito da experiência que você tem com seus projetos. Um exemplo, de acordo com os vãos que nós temos para a nossa laje, ter armadura de 16, 20 e 25 é um completo exagero. E eu não quero dar liberdade para o software detalhar esse tipo de armadura. Então eu venho aqui e limito as armaduras que eu permito que ele faça o detalhamento para mim. Simplesmente isso, tá bom? Mantenho isso aqui. Vou vir aqui em flexão agora, em tabelas de alojamento, vou dar um clique e vou retirar aquelas armaduras, aquelas bitolas que eu já tirei ali atrás, né, em materiais da minha laje.
A de 20 eu vou tirar. Todas elas de 16 a mesma coisa. Deixando aqui de 5, 6.3, 8, 10 e 2,5, tá? Clico aqui em bitola, ele vai organizar para mim de acordo com o diâmetro, né? Menor para o maior. Aqui em espaçamento, do menor para o maior, depois eu vou em bitola de novo. E ele organiza para mim as bitolas da menor para maior e o espaçamento do menor para maior para cada um dos diâmetros, né, das bitolas que eu configurei aqui, tá joia? Simplesmente para organizar, ficar bonitinho aí para você, tá bom? Fiz isso aqui, não vou fazer nenhuma outra configuração aqui para a laje, vou fechar, vou salvar também esse critério, vou vir aqui em viga, em materiais, bitolas de flexão, aqui são as bitolas que já estão pré-definidas, né, para o nosso projeto, as bitolas aqui de 40, 32, isso aqui não vai acontecer, aqui não tem opção de você retirar, mas pode ficar tranquilo, não preciso aqui vir e colocar de 12, 16, não tem necessidade, porque isso aqui é uma situação que a gente sabe que se acontecer vai estar errado, né, e depois é só vir aqui e fazer algum tipo de ajuste, se necessário, mas já adianto que não vai ser, tá bom? Bitola de cisalhamento, 5, 6.3, 8, 10 e 12,5. Vou tirar essa de 12,5 aqui, que para o nosso projeto acho que já é um exagero, né? Para as bitolas de cisalhamento. Aqui eu venho ainda em flexão e dimensionamento. Eu não vou aprofundar aqui em alguns coeficientes, até porque não vai ter necessidade de a gente alterar, né? E até mesmo já fiz outras aulas abordando um pouco mais, de forma mais precisa aqui com você, né? Sobre essas configurações, e a maioria delas a gente simplesmente vai adotar como padrão, até porque o TQS já está considerando a nossa NBR em meio de 2014 como norma de cálculo, né? Nossa norma mãe de dimensionamento, tá? Flexão de detalhamento, aqui também não vou alterar nada, simplesmente aqui mesmo as nossas armaduras, tá? Vou fechar aqui, cliquei em sim para salvar, vou no mais, vou lá para o critério de pilar. Aqui em critério de pilar, eu vou vir aqui em armadura longitudinal, bitola e seleção, verificar as bitolas estão selecionadas. Temos aqui de 10, 12,5, 16 e 20. Não vou alterar também, nós já tivemos uma aula sobre isso, mas a ideia aqui desses critérios é mostrar para você alguns dos critérios que a gente pode alterar e após o nosso dimensionamento e verificação, algum erro, algum aviso que foi decorrente aos critérios pré-configurados aqui nessa etapa, né? Pelo próprio TQS, alguma coisa que nós alteramos, nós temos a liberdade de vir alterar e aí processar novamente o nosso projeto através daquelas configurações que foram alteradas, tá? Um detalhe aqui importante, em armadura longitudinal, em arranque e grampos, tem uma configuração que é interessante abordar isso aqui com você, não lembro, né? Se já abordei isso em outra aula, enfim. No caso da barra de arranque do nosso pilar, o que está pré-configurado aqui para mim, no caso, é o quarto item aqui desse quadrinho, né? K46 igual a 3. Idem ao item anterior com a verificação do comprimento de transpasse das barras. Aqui embaixo, detalhamento das patinhas, o K54. Sem patinhas, com exceção feita no critério K46, quinta opção, que é essa quinta opção aqui, ó. As barras de arranque na região da fundação são determinadas como tendo comprimento de transpasse e restringido pela altura da fundação. Quando ocorre essa restrição, a patinha é colocada automaticamente, independente da opção K54 selecionada aqui nesse critério, tá? O que significa? Se eu quero deixar aquela patinha, aquele detalhamento ali da minha armadura de arranque, ou não, quero manter isso ou quero retirar. A gente sabe que a norma também regulamenta, né, que para a barra comprimida, hipoteticamente eu poderia retirar aqui aquela patinha, mas eu preciso dela para fazer a ligação, a ancoragem dessa armadura de arranque do pilar com as minhas armaduras da fundação. Então, de forma geral, eu sempre vou precisar desse detalhamento, tá? No nosso caso, isso aí já está sendo considerado. Então, o detalhamento vai ter aquela patinha sem qualquer problema. O detalhe aqui é em relação à minha armadura de arranque no primeiro lance. Eu vou apoiar o mouse aqui, ó, aqui em juntar a armadura de arranque e primeiro lance, e você vai visualizar dois tipos de detalhamentos, uma à esquerda e uma à direita. Nesse primeiro tipo de detalhamento aqui à esquerda, não posso movimentar o mouse, senão some, mostra para mim a armadura de arranque do meu pilar, que vem da fundação até o nível do baldrame, por exemplo, e depois uma outra armadura que vai unir, que vai juntar com a minha armadura de arranque
para dar continuidade ao lance do meu pilar até o próximo nível, até a cobertura do nosso projeto. Uma outra possibilidade é de termos uma única armadura, que vem da minha fundação até todo o lance do meu pilar, passando pelo baldrame até o próximo nível, que seria a cobertura do nosso projeto, né? Do nosso térreo, no caso. A cobertura é onde vai vir o telhado ali da nossa edificação. Qual dos dois é o mais correto? Não necessariamente tem um melhor do que o outro, ou mais correto do que o outro. O que acontece muitas das vezes é o processo de execução em obra. Alguns profissionais, né, alguma mão de obra, pode preferir que você entregue para eles um detalhamento contínuo, que ele vem com a armadura só, né, não tem problema de ficar colocando transpasso na armadura, é mais direto, é mais rápido, enfim. Então vem uma questão também de preferência. E aqui no TQS permite isso. Se fosse errado, o TQS não ia permitir que a gente faça essa união da armadura de transpasse ali da minha fundação com a minha armadura do primeiro lance do meu pilar, da minha edificação. Tá? Então é possível fazer isso desde que a gente habilite aqui a quinta opção. E aqui, para juntar a minha armadura do primeiro lance, eu habilitaria a opção aqui em sim e especificaria o pé direito máximo do primeiro lance para juntar ao arranque. Qual que é esse pé direito máximo do primeiro lance, da fundação até o baldrame? A cota de assentamento de profundidade da nossa fundação, que já foi definido anteriormente, ou seja, de 1,5 metro ou 150 centímetros. Então, se eu quero ter essa união dessas armaduras, eu colocaria aqui essa cota de assentamento, né, aquele pé direito que nós já configuramos anteriormente, de 150 centímetros, especificaria bitola mínima para juntar primeiro lance ao arranque, 12,5, já está pré-configurado. O que ele fala para a gente? A partir dessa bitola serão juntadas as armaduras do primeiro lance, as armaduras do arranque. Se você pegar as configurações ali no TQS Docs, por exemplo, né, não as configurações, mas o procedimento de configurações, lá pode ser que ele recomende um diâmetro mínimo, né, que normalmente a gente considera como 16 milímetros. Por quê? Se eu tenho armaduras muito finas, né, tendo essa continuidade, a dificuldade para armar essas armaduras e posicionar em obra é muito grande. Como a gente sabe que as obras de pequeno porte é utilizado a alvenaria como forma para fazer ali a execução dos nossos pilares, hipoteticamente ou teoricamente eu não vou ter esse problema. Então poderia adotar aqui armaduras mínimas, né, para aplicação desse critério, como 10 milímetros. Agora, se eu seguir o procedimento convencional, né, primeiro faz a execução dos pilares, conforme dos 4 lados, para fazer esse posicionamento, costuma ser um pouco mais difícil para armaduras de menor diâmetro, de 10 ou 12,5. Por isso, o recomendado é que eu faça essa união dessas armaduras com diâmetros de armaduras de pilares a partir de 16 milímetros, que são diâmetros mais espessos. Então, as armaduras conseguem, né, ficar mais íngremes. E aí eu não tenho dificuldades para posicionar essas armaduras em obra, tá? E claro, depende também muito da mão de obra. Então, se você ficar em dúvida, eu indico, né, que você tenha uma conversa com o profissional que vai executar essa obra, se ele tem dificuldade ou não, se ele já está acostumado para executar dessa forma, e você consegue moldar o seu projeto de acordo com a sua própria mão de obra. Não vou fazer isso sempre, né? Não vou fazer meu projeto sempre pensando no melhor para a mão de obra. Eu tenho os critérios de norma para seguir, né? E eu não posso simplesmente esquecer isso e só pensar na pessoa que vai executar o meu projeto, porque eu também poderia estar cometendo uma falha, né? Eu poderia superdimensionar, ou de repente pensar que vai acontecer de um jeito e lá na hora não acontecer. E aí é responsabilidade minha também pensar dessa forma, tá bom? Mas é bom você sempre trocar essa ideia. Por isso que eu sempre faço, antes da entrega definitiva, uma apresentação preliminar do meu projeto. E itens como esse eu abordo, até mesmo o tipo de sapato que eu vou utilizar, piramidal ou retangular. É bom a gente discutir isso com a mão de obra que vai executar, tá? Para a gente ter esse detalhamento aqui em todos os nossos pilares, eu vou deixar aqui de 12,5, tá? Aqui na partir de 12,5. Como eu já disse para você, se você conhece com a mão de obra, eles executarem tranquilamente de 10 milímetros, um diâmetro mais fino, sem problema, só você vir aqui e configurar. No meu caso aqui, vou manter de 12,5 mesmo, tá? Ok? Tranquilo. Mantive aqui, se quiser vir aqui atrás, aqui embaixo, não tem problema. Um outro detalhe, lá em vigas, deixa eu voltar aqui para vigas, né? Aqui em pilares a gente já consegue finalizar por aqui. Vou fechar e vou vir aqui em sim.
lembrei a gente falando aqui de armadura, né? Aqui em viga, vou vir aqui em desenho e nos estribos de vigas, um detalhamento importante aqui para a gente configurar, que é a posição de desenho de estribos na seção longitudinal. O que acontece? Aqui no nosso TQS, a gente já consegue visualizar, nós já processamos a nossa obra, né? Vou vir aqui no nível 360 mesmo, vou expandir, vou vir aqui em vigas. A gente já consegue ver o detalhamento das vigas do nosso projeto, né? Já foi dimensionado essas armaduras. Você pode observar que o TQS não está representando aqui para mim, nesse momento, os meus estribos ao longo da minha seção transversal, ao longo da minha viga, ao longo do comprimento da minha viga, melhor dizendo. Ele representa a quantidade de estribos aqui em cima, tá vendo? Diâmetro de 6.3, a quantidade de barras, né? 19 barras na posição N9, diâmetro de 6.3 a cada 22 centímetros. Esse é o nosso estribo, porém ele não detalha aqui na forma, né, da minha viga, ao longo do seu comprimento. Se eu quiser que ele detalhe isso, eu vou precisar voltar aqui em vigas, em estribos e habilitar essa opção aqui embaixo. K82 igual a 1, estribos desenhados abaixo da minha seção longitudinal ou acima. Vou clicar aqui em acima, mas o ideal aqui, ó, desenho do gabarito. Vou clicar aqui em sim. Primeiro eu vou desenhar aquela linha, né, representando os meus estribos abaixo da minha seção. Eu particularmente prefiro assim, ou seja, essa linha verde aqui, ó, que você está vendo, ela vai vir para baixo e não em cima da minha viga. Primeira coisa ali que eu vou alterar para os estribos da minha viga. E aqui embaixo, em desenho no gabarito, eu vou pedir para ele desenhar estribos no gabarito. E aqui em viga com armadura lateral, desenhar estribos e armadura lateral, que seria aquela armadura de costela ou armadura de pele da nossa viga, tá? Então, a partir de agora, depois que eu fechar, salvar e reprocessar a minha obra, eu já terei o meu detalhamento dos estribos distribuídos ao longo aqui da minha viga, tá? Então, fiz aquelas configurações ali iniciais com você. Vou vir aqui novamente em critérios. Você pode ter sentido falta aqui também das fundações, né? Como é muita coisa, acontece, né? Te vir e voltar algumas vezes. Então, vou clicar aqui em mais. Vou vir aqui em fundações, aqui em sapatas, e a gente configura materiais, esforços, cálculo, detalhamento e desenho das nossas fundações. Tem mesmo bitolas admissíveis para esses elementos. Não quero armadura de 25 para as minhas sapatas, armadura de 22 nem é comercial, e assim você vai alterando aquilo que você julgar que é necessário, tá? Também para as suas fundações. Aqui eu não vou alterar nada, né? Até porque não é necessário que a gente faça ainda. Quando a gente chegar na etapa de análise e verificação das fundações, se for necessário, a gente vem aqui e faz algum tipo de alteração, mas basicamente as configurações que já estão aqui para a gente são obedecendo os critérios mínimos admissíveis da norma de fundações NBR 6122/2019, tá bom? Concreto magro, se eu não me engano está aqui material, né? Opa, cadê aqui? Cálculo, laço de concreto magro, 5 centímetros, que é o mínimo admissível. Dimensão mínima de sapata, 60 centímetros, de acordo com a norma. Altura mínima de 20 centímetros, enfim, já está sendo configurado, seguindo os critérios, né, da norma de fundações que a gente já conhece. Então não vou alterar nada aqui, somente aquelas armaduras que eu tirei, né, de 20, de 25 e 22. Fechei, cliquei em sim. Nesse momento, para que ele entenda aqueles critérios que nós já configuramos, né, aqui anteriormente, eu vou vir aqui na minha edificação, né, você pode clicar com o botão direito e vir em processamento global. Reprocessar a minha estrutura porque eu alterei alguns critérios, tanto ali da grelha não linear, mas também ali de pilares, vigas, lajes e fundações. Então vou vir em processamento global, tá? E aqui, ó, na janela de processamento global, novamente, você já conhece essa etapa, então não vamos prolongar aqui. Esforços e armaduras, novamente, e vou clicar em OK. Nesse momento, nós vamos reprocessar a nossa estrutura. Esse processo ele é relativamente rápido, tá? No meu caso aqui costuma demorar entre 10 a 20 minutos. Então, para a gente não esperar esse tempo todo aqui nessa aula, ela ficar ainda mais longa, eu vou pausar aqui o nosso vídeo e assim que finalizar eu volto e a gente continua a partir daí, tá? O que nós vamos fazer na sequência?
Depois que processar a nossa estrutura de forma global, nós vamos voltar e aí sim nós vamos processar a grelha não linear do nosso projeto, tá? E como eu já disse, esse processo ele é mais lento, mais demorado ainda do que o processamento global. E aí nós finalizaremos a nossa aula e daremos continuidade na segunda parte da nossa aula sobre grelha não linear, e aí nós vamos mais a fundo na etapa de análise, né? Eu vou mostrar para você a etapa de análise, ver os deslocamentos, momento fletor, né? Os deslocamentos com as flechas que acontecem nas nossas vigas, nas nossas lajes, flechas decorrentes aos elementos construtivos, né? Da alvenaria que existe nas vigas do nosso projeto, enfim. Então tudo isso vai ser mais aprofundado na aula seguinte, onde nós vamos aprofundar mais sobre a ferramenta de grelha não linear do TQS, tá? Nesse momento eu vou pausar aqui o nosso vídeo, voltamos a pausar e cortar o vídeo e voltamos na sequência assim que finalizar aqui essa etapa de processamento global, ok? Bom, prontinho. Processamento global concluído, né? Janela que você já conhece, ela, janela de erros e avisos do TQS, tá bom? Temos aviso leve 45, aviso médio 16, erro grave 30. Nós já demos uma passada aqui sobre essa janela lá no último processamento global que foi feito, né? Antes desse aqui. Não vou me prolongar muito aqui nessa etapa, porque não é o objetivo dessa nossa aula, e depois mais para frente nós vamos vir, né? Passo a passo aqui em cada um desses erros do nosso projeto, principalmente os erros mais graves, né? Aqueles mais grosseiros do nosso projeto que necessariamente devem ser corrigidos, tá bom? Vou fechar aqui a janela, ok? Aqui no TQS, né? Você pode vir aqui colocar aqui em edifício. A qualquer momento que você quiser voltar na janela depois que você fechou, só vir aqui em avisos e erros, ele vai abrir para a gente já a janela. Quando a gente clica naquele botãozinho, clica aqui na janela de erros, a gente consegue visualizar todos os erros do nosso projeto e categorizar, né, em aviso leve, médio, grave, que você já viu anteriormente. Então, pode ficar tranquilo que depois que você fechou a janela, você consegue voltar e visualizar todos os erros que surgiram no seu dimensionamento, tá bom? Bom, próxima etapa, né, e para a gente concluir também aqui essa nossa aula, nós vamos realizar o processamento da grelha não linear aqui do nosso projeto, tá? Então, alguns cuidados aqui inicialmente que devem ser tomados para fazer esse procedimento, esse processo de forma mais assertiva possível. Primeiro, eu vou selecionar aqui o meu edifício que eu estou trabalhando, edificação residencial unifamiliar. Necessariamente, eu vou expandir a árvore de pavimentos do meu projeto, tá? E aqui eu tenho 4 níveis, 4 pavimentos que foram criados. Nível 0, 150, nível 360 e nível 560. O processo de grelha não linear é feito através de um pavimento isolado. Então, primeiro, eu tenho que fazer o processamento de um pavimento, depois o outro e todos aqueles que houverem necessidade de ser considerado, né, verificado a sua grelha não linear. No nosso caso aqui, nós temos o nível 0 da nossa fundação, temos o nível 150 do nosso baldrame, temos o nível 360 da cobertura da nossa edificação, onde nós temos as lajes aqui do nosso projeto, né? As lajes e as vigas da nossa cobertura, e no nível 560, que é aquela viga de travamento aqui na região da caixa d'água, ok? O que já foi dito anteriormente lá no início, essa verificação, essa análise da grelha não linear, ela é necessária em todos aqueles níveis mais críticos, né, do nosso projeto, que eu considero todos aqueles que existam lajes e vigas, obviamente, né, e na maioria dos casos vão ter lajes e vigas. Claro, tem lajes lisas, sem vigas, mas sempre que tem laje, eu recomendo fortemente que você faça esse tipo de análise no seu projeto, tá? No nosso caso, nesse projeto de pequeno porte, edificação com cargas moderadas e controladas, né, eu não vejo necessidade de analisarmos a grelha não linear em baldrame e também naquelas vigas de travamento lá na cobertura. Tá? O ponto mais crítico do meu projeto é aqui na cobertura no nível 360 e é o que eu julgo primordial, necessário, que você sempre faça esse tipo de verificação da grelha não linear. Tá? E para isso, eu seleciono o nível, pavimento que eu quero fazer esse tipo de análise, esse tipo de verificação. Tá? Se você julgar necessário fazer a verificação no baldrame, você deve selecionar o nível em questão. Tá? Não existe uma sequência. Primeiro eu vou calcular o nível superior, depois o inferior. Nada disso. Como eu já disse, a análise é feita de pavimento isolado, ou seja, independe da ordem que você quer realizar
esse processo de análise e verificação de grelha não linear, tá? Então posso muito bem começar pelo nível 150 ou 360. Como eu já disse, nós vamos fazer essa análise de grelha não linear no ponto mais crítico, no pavimento mais crítico, que é o pavimento nível 360, tá bom? Aqui em nível 360, eu vou vir lá em Sistema, no menu Sistema, em Análise Estrutural, eu vou vir aqui em Grelha TQS, tá? E agora eu venho aqui, ó, Grelha Não Linear. Dou um clique, vai abrir para minha janelinha de grelha não linear, armaduras, e ele me dá aqui 4 opções. Calcular todas as armaduras durante um pré-processamento linear, utilizar as armaduras detalhadas no lajes e calcular nas vigas, utilizar as armaduras detalhadas no vigas e calcular nas lajes, ou utilizar as armaduras detalhadas no laje e vigas, que é o que nós já fizemos ao processar de forma global a nossa estrutura. Isso aqui já foi feito aqui no nosso projeto, nós já fizemos isso. Então essa é a opção que nós vamos utilizar aqui para a verificação, né, o processamento da grelha não linear do nosso projeto. Se você pegar aqui também, lá naquele material que eu já indiquei para você, em consideração das armaduras no processamento, na medida do possível, sempre utilize a última opção, pois ela refletirá exatamente na maneira como os elementos, vigas e lajes foram dimensionadas e detalhadas, tá bom? Que é o que nós estamos aplicando aqui nesse exato momento. Então deixei marcada a última opção, cliquei em OK, e agora é só esperar. Não sei que horas são aí no momento que você está assistindo essa aula, mas esse processo costuma demorar bastante, tá? E depende também da área, né, daquele pavimento, do seu próprio projeto, então ele costuma ser bem lento, bem demorado, tá bom? No meu caso aqui, no outro arquivo que eu já fiz o teste aqui desse processamento, levou entre 1 hora a 1h30 de processamento aqui da nossa grelha não linear. E nós não vamos ficar aqui esperando todo esse tempo, tá? A nossa aula aqui já chegou perto aí de 1 hora, ou passou um pouquinho disso. Não vamos alongar mais. E na próxima aula nós vamos aprofundar mais nessas questões de deslocamento, né, de estado limite de serviço, através do grelha não linear do TQS, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula. Agora é só esperar.